viajantes! Se vocês chegaram aqui no meu vídeo, eu imagino que vocês estão planejando, ou pelo menos pensando em fazer uma viagem para o Egito. E assim como muitos dos nossos clientes que a gente atende diariamente, você deve estar pensando, você deve estar em dúvida entre fazer ou não um cruzeiro pelo Nilo. Eu sei que deve estar passando pela sua cabeça, Michelle, eu quero ir ao Egito para ver os templos, a pirâmide, a história. Eu não quero ficar trancada dentro de um cruzeiro. Por que eu faria um cruzeiro no Egito? Mas calma que eu vou te explicar por que você deve sim fazer um cruzeiro no Egito e qual que é a proposta do cruzeiro no Egito. Bom, o cruzeiro no Egito é um cruzeiro fluvial, é um cruzeiro de rio, pelo Nilo. Então ele não é como um transatlântico que tem diversas opções de atrações dentro do cruzeiro e que parte da diversão é estar dentro do cruzeiro. Qual que é a proposta do cruzeiro? A proposta do cruzeiro é que você vá caminhando pelo Nilo e visitando os templos e as atrações que ficam nas margens. A maioria dos templos e das atrações históricas está na margem do Nilo. Então é uma forma de você fazer esse trajeto de uma forma menos cansativa, porque ao invés de estar sentado num carro, esperando 2, 3 horas para chegar no próximo lugar, você vai estar dentro de um cruzeiro, almoçando, dormindo, curtindo a piscina. E além de fazer esse trajeto de forma mais confortável, você vai poder conhecer um pouco da cultura dos antigos egípcios, porque tem pessoas que vivem na margem do Nilo até hoje que preserva muito dessa antiga cultura. Então, você da sua cabine, deitado na sua cama, você vai ter oportunidade de ver as pessoas cultivando, plantando, porque a margem do Nilo ela é muito fértil, então é onde tem as plantações no Egito. E eles ainda usam o mesmo sistema de agricultura dos antigos egípcios. Então você vai poder ir vendo isso tudo e vivendo um pouco dessa cultura, entendendo por que o Nilo é tão importante para os egípcios, tá, gente? Em toda a história, porque o rio foi tão importante para eles e ainda é. Então, esse cruzeiro, ele é uma forma... Ele é um meio de transporte, vamos colocar assim, mais confortável do que um carro, do que um ônibus, porque você tá ali comendo, conversando, dormindo, descansando um pouquinho, então faz a viagem muito menos cansativa e muito mais prazerosa. E do ponto de vista financeiro, se você pedir pra gente cotar para fazer o mesmo trajeto num carro, vai sair mais ou menos o mesmo valor. E, por exemplo, as paradas do cruzeiro, que são Edfu e Comombo, a gente não tem hotéis confortáveis nessas cidades, a gente não tem bons restaurantes, são vilarejos. Então, mesmo que a gente faça de carro, a gente vai ter dificuldade de te alocar num hotel com o mínimo de conforto, com o mínimo de higiene e providenciar boas refeições para vocês. Então, o cruzeiro atende todas essas necessidades. É maravilhosa a vista do cruzeiro, é uma experiência única. Então, se a sua pergunta, se você chegou aqui no vídeo com a dúvida, devo fazer o cruzeiro pelo Nilo? Sim, você deve fazer o cruzeiro pelo Nilo, tá, gente? Então, mas o que o cruzeiro pelo Nilo faz? Bom, tem dois trajetos, são as mesmas visitas, mas são 2 trajetos. Um, ele vai de Luxor até Assuã e o outro de Assuã até Luxor. É a mesma coisa, tá, gente? As visitas, tem gente que tem dúvida, mas são as mesmas visitas. Para quem pensa em ir para Hurghada, no Mar Vermelho depois, escolha o trajeto Assuã-Luxor, porque quando você terminar em Luxor, você vai estar pertinho de Hurghada. Se você fizer o oposto, você vai estar bem longe para ir por terra para Hurghada. Então, escolha esse trajeto e é o trajeto que a gente prefere trabalhar com ele. O que se visita no cruzeiro pelo Nilo? Bom, as visitas são as visitas da cidade de Assuã, as visitas da cidade de Luxor e as 2 paradas que é entre uma cidade e outra, que é a cidade de que é o templo de Comombo e o templo de Edfu. O templo de Comombo é o templo do deus Sobek e o templo que fica localizado em Edfu é o templo do deus Horus. Tem alguns cruzeiros ainda que fazem uma parada em Esna. Esse templo de Esna ele é bem pequenininho, tá? Ele é bem menos imponente, bem menos conservado que os outros, mas e são raros os cruzeiros que fazem uma parada nesse templo também, mas tem alguns cruzeiros que fazem parada nesse templo. Além disso, você vai ter a experiência de passar numa eclusa, gente. O que é eclusa? Eclusa é aquela questão de quando o rio tem a diferença de nível, que foi gerado quando construíram a grande barragem de Assuã, né? Porque até a década de 70, eles ainda tinham as cheias do Nilo. Isso só foi controlado com a construção da grande barragem de Assuã. Então, foi necessário fazer uma eclusa para nivelar
as duas áreas do rio. Então a gente passa na Eclusa e acontece uma coisa muito interessante quando a gente passa na Eclusa, que é o Mercadinho do Nilo. Gente, a gente vai passar na Eclusa daqui a pouco e os barquinhos já estão aqui perto, tá vendo? Grudando no nosso barco pra tentar vender as coisas. Enquanto a gente passa na Eclusa porque o nosso navio diminui a velocidade. Comprando, Fernanda. Não é Fernanda, é Maria. Maria, o que você tá comprando? E aí, você me fala, Michele, tudo bem, eu já me convenci de que eu devo fazer o cruzeiro no Nilo, mas como que é a estrutura desse cruzeiro que eu vou fazer? Recepção, e ali são quartos, e aí tá vendo, tem mais 2 andares pra cima de quartos. Ali em cima tem algumas lojas que vendem souvenir, roupa, essas coisas. E aí lá em cima, onde tem aquela cúpula ali, é o deck, onde tem a piscina. Aqui tem o lounge, que é um bar, e é onde acontecem as festas à noite. Então, esse aqui é o bar. Tá vendo? A gente tá num barco bem novinho. É um cruzeiro relativamente simples. Ele tem mais um restaurante e 2 bares. O restaurante é onde servidas as refeições, 2 bares. O bar do deck, que é onde tem a piscina, que é no último andar. E o bar do salão de eventos, vamos colocar assim, tá? Aqui são as saladas, né? Bom, tem bastante opção. Aqui são os pratos quentes, normalmente tem 3 opções de carne. Aqui tem um chefe que está fazendo macarrão na hora. Como tá muito quente, hoje a sobremesa é... Além disso, quais as outras opções de lazer que tem lá dentro? Tem piscina, alguns tem spa, tem esse salão de eventos, que é onde acontecem as 2 festas que acontecem no cruzeiro. E tem lojinhas, alguns tem 2, 3, outros tem só uma lojinha, mas basicamente é isso, gente, é um cruzeiro simples, ele não tem grandes atrações, ele não é um transatlântico, tá? E quais são as 2 festas que acontecem no cruzeiro? A primeira festa é a festa da Galabeia, que é uma festa que todo mundo se veste típico, todo mundo que desejar, você pode participar da festa sem se vestir, mas é legal entrar na brincadeira. E a festa do dia seguinte, normalmente da segunda noite, que é a festa que tem a dança do ventre e a tanura, que é uma dança típica. Vou colocar um videozinho aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Se vocês estão pesquisando sobre viagem para o Egito, vocês também já devem ter visto que tem cruzeiros de 3 e 4 noites. Qual é a diferença do cruzeiro de 3 e 4 noites? Bom, o roteiro é basicamente o mesmo, as visitas são basicamente as mesmas. O de 3 noites é um pouco mais corrido que o de 4 noites. E o de 4 noites é garantido que você consegue fazer o passeio opcional até Abu Simbel, que é um passeio que você sai de Assuã e vai 3 horas de carro até o sul do Egito, quase na divisa com o Sudão, visita Abu Simbel e retorna. No de 3 noites, não são todos os cruzeiros que você consegue fazer esse passeio, tá bom? Então essa basicamente é uma das principais diferenças do de 3 pro de 4 noites. Espero que vocês tenham gostado, espero que as dicas tenham sido úteis, espero que agora vocês estejam com mais segurança para definir o seu roteiro pelo Egito. Se vocês gostaram das dicas, se estão planejando viagem para o Egito, se pensam em algum dia viajar para o Egito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like no vídeo, que eu vou postar ainda muita dica bacana de Egito aqui no canal, hein, gente? Pôr do sol aqui do nosso cruzeiro, olha que maravilhoso, e é todos os dias assim, sempre.